Bem-vindos de volta. Eu sou Henrique Bonan Rampazzo, mestre em História pela Universidade de Caxias do Sul, e estamos aqui para mais uma aula sobre a Idade Média e Game of Thrones. Na aula de hoje, vamos falar sobre o casamento, a principal manifestação social e instrumento de controle cultural do medievo. O casamento é uma tradição que remonta a tempos imemoriais, diferente de cultura para cultura, normalmente prevendo a proteção de uma linhagem por meio da legitimidade e dos noivos, para evitar, em teoria, a traição e o abandono. No caso medieval, o casamento descende da junção do casamento romano e germânico, influenciado de forma absoluta pelo cristianismo. Assim, para entendermos o casamento medieval, precisamos entender duas vertentes diferentes acerca da união matrimonial. A primeira delas, política, laica, dos senhores feudais. A segunda, do clero, dos padres, e da igreja, a religiosa. Vejamos uma cena de um casamento entre um senhor e uma donzela no seriado. Lord Edmure, I hope I'm not a disappointment to you. You're a delight to me, my lady. You may now cloak the bride and bring her under your protection. In the sight of the seventh, I hereby seal these two souls, binding them as one for eternity. Look upon each other and say the words. Father, smith, warrior, mother, maiden, crone, stranger. I am hers, and she is mine, from this day until the end of my days. Aqui podemos perceber as relações de poder envolvidas. O pai, protetor da noiva, visto como incapaz de cuidar de si mesmo, a entrega ao marido, que receberá com ela um dote, visto que a mulher é excluída da herança das terras, e a receberá sob sua proteção. Claro, o seriado, por se passar em um mundo fictício, apenas se baseia em alguns elementos. A capa que é colocada na mulher faz alusão ao contrato, escrito quando a região medieval tinha a presença da escrita, o que não era sempre, entre os pais dos noivos, e também a proteção que o homem se comprometia a fornecer. Já as atas nas mãos, que também aconteciam no período medieval, podem ser claramente interpretadas como as alianças, mais comuns depois do século XII, que selariam o contrato de casamento, junto com o beijo, que aqui não poderia ser luxurioso. Para conseguirmos entender essa prática, temos de lembrar que a luxúria, o contato carnal entre as pessoas, era considerado pecado. Assim, o contato carnal é visto apenas como um meio de reprodução, de assegurar a linhagem,
tendo o filho mais velho sempre a preferência entre seus irmãos para a escolha da noiva. Isso quando seus irmãos se casavam. Isso faz parte da dimensão religiosa. A igreja irá, aos poucos, se embrenhar dentro da instituição do casamento. Não que ela não tenha sempre estado presente, mas ela fará modificações nele. Um exemplo é a transferência da cerimônia do salão feudal, como é o caso que vimos na cena, para a igreja. A própria cerimônia, mais comprida, era dotada de sentimento religioso, onde o casal se aspergia de água benta para se purificar antes do casamento. E, mais importante, das núpcias. Nelas, a igreja transformou o ato de consumação do casamento em algo ritual, passível de avaliação e, por vezes, presença de testemunhas. Assim, a própria mentalidade cultural das pessoas era controlada pelo clero. O casamento será um mal menor para a preservação da cristandade, da reprodução e da castidade. Contudo, há de se dizer, especialmente após o século XII, a retórica dos padres irá se transformar lentamente, com uma ideia de amor mais próxima à contemporânea, para evitar os malefícios da prostituição e corrigir o que era visto como uma prática cultural enviesada. Vejamos agora outra cena de casamento, dessa vez entre um rei e uma rainha. Let it be known that Marjorie of House Tyrrell and Joffrey of the houses Lannister and Baratheon are one heart, one flesh, one soul. Cursed be he who would seek to tear them asunder. With this kiss, I pledge my love. Aqui, vemos a cristalização da outra vertente do matrimônio, a do senhor feudal. Embora tenhamos já a presença da igreja no lugar do castelo e o padre no lugar do senhor, a união realizada, ainda que com roupas muito mais abertas do que seria considerado decente no período, visa unir duas famílias poderosas. O casamento será uma forma de duas famílias selarem acordos, ou, quando realizado com pessoas de parentesco longínquo, reaver posses perdidas, normalmente internas. Os nobres irão buscar as melhores alianças políticas para trocar suas filhas, aqui quase assumindo o valor de moeda, e selar alianças, como foi o caso da cena no seriado. O papel da mulher nesse casamento será o de dar filhos ao Senhor e continuar sua linhagem, o do homem de protegê-la e a seus filhos, o do Senhor de lucrar com o acordo feito, seja em posse de terras, em alianças políticas ou militares, ou em ascensão de sua linhagem na hierarquia da nobreza. Por séculos, haverá a transição da esfera laica, que seguiu a desintegração de Roma, para a esfera religiosa da Alta Idade Média, por volta do ano 900 até o ano 1300. Nesse meio tempo, a igreja e o senhor feudal irão se acomodar em acordos de proteção mútuos. O senhor feudal fazia cumprir as leis culturais e religiosas da igreja, e o clero fazia vista grossa para as traições do nobre e concedia pedidos de desquite, ou seja, divórcio, quando a esposa não produzia herdeiros. Por ora, ficaremos por aqui. Espero que todos tenham tido um bom proveito da aula e fiquem atentos. No próximo vídeo, vamos encaminhar o fechamento da série sobre religião,
analisando as relações entre a igreja e o rei. Tenha um bom dia e até a próxima.